O que são as 7 igrejas do Apocalipse que tem uma importância, né, na escritura? Eu queria saber, dar esse contexto inicial. Assim, a gente vai falar do que exatamente? Bom, as 7 igrejas, elas existiam na província romana da Ásia, e elas de fato existiram, né, no primeiro século depois de Cristo. E ali, embora sejam igrejas físicas, locais, né, igrejas com realidades próprias, Jesus se dirige a ela, né, na verdade ao anjo da igreja, e com uma mensagem para cada uma delas, mensagem que pode ser absolutamente aplicável também aos nossos dias. Eu enxergo, né, as 7 igrejas de 3 maneiras diferentes. A primeira é a maneira mais histórica, local, ou seja, existia de fato 7 igrejas, cada uma delas mencionada, nomeada, e nós vamos falar sobre isso, com as suas realidades, com os seus defeitos e qualidades. Segundo approach, né, segunda abordagem, é uma abordagem mais simbólica, porque na verdade naquele tempo já havia mais de 100 igrejas na Ásia Menor, que era o lugar onde as 7 igrejas estão hoje na Turquia. Mas por que 7? Porque 7 nas escrituras, e sobretudo em Apocalipse, é um número que fala de plenitude. Então, no Apocalipse você vê muitos 7, né? Você tem 7 igrejas, 7 anjos, 7 candelabros, tem muitos 7. Porque o 7 é um número que representa a totalidade, a plenitude. Então, eu acredito que seja também uma mensagem de Cristo a toda a igreja, de todas as épocas, e também dos nossos dias. Ou seja, as mensagens que foram endereçadas a essas igrejas podem se aplicar a nós hoje. A gente vai ver como elas realmente se aplicam. A gente está falando então do Apocalipse, basicamente? Ou essas 7 igrejas não, são citadas? Está dentro do Apocalipse, só que é uma primeira parte do livro, não é o livro como um todo. Entendi. E a terceira maneira de enxergar é uma maneira também histórica, na medida que cada uma destas igrejas, mas eu diria que ela é profética, representa uma época da igreja de Cristo, da história. Ou seja, primeira igreja, a igreja apostólica, a segunda igreja, a igreja perseguida, a terceira igreja, Pérgamo, a igreja que fez aliança com Constantino, ou seja, se institucionalizou. A quarta igreja, a igreja da Idade Média, a igreja católica já mais encorpada, com os seus dogmas e tal. A quinta igreja, a igreja da Reforma. A sexta igreja, a igreja dos avivamentos. E depois a gente vai falar mais sobre isso. E a última igreja é a igreja dos já dando spoiler aí, né? Um spoilerzinho. Mas Saião, Opa. Como que a gente começa, então, dando esse contexto histórico? O que você acha? Vamos entender o que acontece aqui, né? O Lamartine falou com propriedade aí da questão que você está falando da província romana da Ásia. Para entender o que acontece, a gente vai ter que lembrar do livro de Atos, porque o apóstolo Paulo, ele concentra a grande parte das suas viagens missionárias ali. Por exemplo, uma das 7 igrejas é Éfeso. E o ministério de Paulo acontece com um grande impacto na cidade de Éfeso. Aliás, eu trouxe até aqui para a gente olhar algumas fotos aqui dos lugares lá que são extraordinários, né? Tanto o Lamartine como eu já estivemos lá pessoalmente, né? Como você também já. Eu tive no final do ano em alguns lugares, né? Não em todos. Não, então. Mas em Éfeso eu tive. Éfeso é espetacular. Então o que acontece? Como ali cresceu muito, né? O evangelho com força, as igrejas, primeiro, não existem denominações. Segundo, essas igrejas não são templos, é a comunidade das pessoas que segue a Jesus. E esse pessoal está enfrentando um problema muito sério. Eles estão enfraquecidos por causa, a maioria dos cristãos são escravos, tem opressão romana, tem uma série de situações difíceis, eles estão confusos do ponto de vista teológico e doutrinário, estão fraquejando. E ao mesmo tempo, houve uma grande repressão à fé na época de Nero, do ano 54 até o ano 68. E agora, nós estamos na época do Domiciano, onde a coisa também está difícil. E o que o pessoal está esperando? Que Cristo volte. E então ele você não acredita voltou. Que o Apocalipse foi escrito na época do Domiciano? Sim, eu exatamente. também. Concordamos. Anos 90, mas eu queria entender, final do primeiro século. Eu queria entender, eu sei que vocês não são historiadores mesmo, mas só da parte histórica. Como que está o Império Romano? Para onde ele se espalhou? Se a gente olhasse no mapa,
Para onde se estende o Império Romano? Ele vai desde a Lusitânia, em Portugal, passando pelo norte da África e vai até a Norte da África, fronteira. onde é o Egito, Marrocos, Tunísia, Egito, Nossa, Argélia, então, Líbia. enorme. É maior do que o Brasil. Tá. Ele Muito acompanhava até as Ilhas Britânicas, né? Na verdade, o auge foi na época de Adriano, no ano 135, descia o rio Reno na fronteira com a Germânia, chegava até a Romênia, a antiga Dácia, dava uma voltinha no Mar Negro e fazia fronteira com o Império Persa, Império Sei. Parto na época. Então, nesse momento aqui, nós estamos quase no auge. Nós temos Domiciano, depois vai- Trajano, Adriano é o auge. Então, Roma, assim, está arrebentando a boca do balão, Então, vamos assim o dizer. Apocalipse é escrito nesse quase topo do auge. Quase o Exatamente. topo. Tá. E aí Então, o pessoal está desesperado, né? Quer dizer, como é que está acontecendo? E havia naquele tempo também muito do culto ao imperador, né? Em algumas das igrejas a gente vai ver claramente isso. ele como um deus? Ele como Deus. é? O Sim. primeiro a receber essa honra, vamos dizer assim, uma cerimônia chamada de apoteose, né? Apoteose é da parte de Deus. A divinização foi o César Augusto. Antes disso, não. Mas a partir daí, eles passaram a ser adorados como deuses. Como em alguns seres- lugares, eles exigiam que esse É culto era mesmo? Sim, sim. Com imagens dele e tudo Claro, mais? com status. E é lei. A lei, Era quem não lei? adorasse Sim. era perseguido e até morto, O entendeu? problema dos cristãos e dos judeus é que todo mundo baixa a cabeça e não tem problema com isso. Então, desde César Augusto, depois passando por Tibério, Calígula, Nero e prosseguindo Todo mundo aceitava, menos os judeus e os cristãos. E os cristãos. E aí esse pessoal Aí é o um quê? problema. Esse E pessoal é num inimigo primeiro do momento Estado. eles acreditavam que na verdade era a mesma coisa, né? Como assim? Judeus e cristãos, pra- porque a romanos- grande maior parte dos judeus, E, na dos verdade, cristãos eram judeus. inicialmente Mas depois era. começou A se espalhar. a dividir, a ficar claro. E era Né? Em um perigo. Antioquia foi o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos. Ah, é? Eles perceberam que de fato Antioquia havia... da Síria. Antioquia da Síria, claro. Porque tem a da Psídia Não tinha, também. não tinha esse termo cristão até Não, então? Novo Testamento só aparece 3 vezes. É. Como que eram chamados? Judeus ou... Os do caminho. É, Os do o caminho. Nazareno. Nazarenos. Olha só. É porque o Jesus não veio fundar religião. É. Jesus é o cumprimento da escritura hebraica, das profecias, e ele veio anunciar a salvação que se estende aos outros povos. Depois, por uma série de elementos aí que são tanto quanto tristes, você tem uma separação absoluta da sinagoga da igreja. Mas no princípio não era assim. Tá. Então a gente entendeu o panorama dessa força do Império Romano. Eles são repressores pra caramba. Eles não aceitam... Eles exigem que todo mundo se submeta ao domínio absoluto de Roma. Roma venceu a guerra contra os cartagineses, né, as famosas guerras púnicas, e estabeleceu uma paz que durou por 2 séculos, chamada Pax Romana. Mas essa paz custava a força de Roma. Você tem que se submeter e aceitar. Quando Roma chega, os romanos chegam em Israel, quem esses caras acham que eles são? Eles chamam a gente de cães, eles comem separados, eles dizem que não trabalham um dia por semana, nós somos donos do negócio, e que história é essa? E agora eles não deixam a gente entrar no templo e fazer qualquer Não, lugar, a e gente tem um faz detalhe, isso. eles É. se consideravam até abertos para outras divindades. Então o problema deles não era o fato de que o judeu tivesse uma outra divindade. Isso não era o problema. Não era o problema. O problema era que eles achassem que o seu Deus era o único. Então era a rejeição e o repúdio pelas divindades romanas, né? E isso realmente se torna talvez o principal Ponto de problema, tensão. né? De ponto de tensão e tal. Nero, obviamente, quando ele enlouqueceu, né, quis destruir a Roma com fogo e tal, ele acabou culpando os cristãos, né? Mas já havia... Ele botou a culpa nos cristãos? Sim, colocou a culpa dos foi cristãos. eles que incendiaram Roma, né? Mas historicamente falando, sabe-se, né, a probabilidade grande é que seja ele mesmo, né? Então, o nascimento da igreja acontece dentro de perseguição. E do ponto de vista até espiritual, a gente pode dizer que a igreja que tinha dificuldade de aceitar a grande comissão, né, de ir para primeiro Judéia, Samaria, até confins da terra, né? Como eles não aceitaram isso de bom grado, eles não queriam se expandir, Deus permitiu a perseguição, e com a perseguição houve a diáspora, que é o espalhamento, e eles iam pregando
a respeito de Cristo, da ressurreição e tal. Então, Deus é soberano. Eu queria deixar claro isso, que embora o Império Romano seja uma força extraordinária, né, de domínio, né, de brutalidade, Deus sempre esteve no controle e usou disso para que o evangelho pudesse expandir, né?